Boa noite a todos. Começo mais uma reflexão para que a gente possa fazer junto e damos início elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Ele as oportunidades que temos tido nessa encarnação, que possamos aproveitar da melhor maneira possível e pedimos que nesse momento os bons espíritos e o meu anjo guardião me auxiliem para transferir para todos que possam ouvir esse vídeo uma mensagem que ajude a cada um de nós na nossa vida de hoje. Que assim seja. Nós vamos falar hoje sobre um tema do livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, que é o preço da felicidade conjugal. Uma das coisas que esse momento que a gente vive no mundo, com a pandemia, com o coronavírus, o que todo dia se fala é da necessidade de isolamento social, das pessoas não saírem de casa, das pessoas evitarem ao máximo sair de casa, só sair do que for necessário. Isso acabou reduzindo bastante a alimentação fora de casa, o trabalho fora de casa. Isso reduziu, inclusive, principalmente o lazer fora de casa. Com isso, tudo se concentrou para nós dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E a convivência dos cônjuges nesse momento, desde que começou a pandemia, ela acaba sendo muito mais constante. E ao mesmo tempo que isso pode aproximar as pessoas, aproximar e melhorar esse relacionamento, isso também pode causar dificuldades bastante sérias, bastante graves, que a gente tem visto e tem acompanhado muitas coisas ruins que têm acontecido com casais na vivência do cotidiano, em função dessa proximidade muito maior que se tem hoje do que se tinha antigamente ou antes da pandemia. Muitos acham isso muito bom, porque viver junto de quem a gente ama e tendo a possibilidade de estar próximos, em princípio, é para trazer para a gente mais alegria, mais felicidade, mais tranquilidade. Mas, como diz o nome do capítulo, que é o preço, né, da felicidade conjugal, tem um preço. E a gente precisa entender algumas coisas que acontecem na nossa vida cotidiana para poder reagir melhor às coisas que acontecem nela. Bom, mas vamos começar então falando de alguns aspectos que até precedem o casamento. E uma das coisas que a gente pensa nesse momento é assim: existe idade ideal para se casar? Apesar de muitos falarem em algumas idades, eu tinha um amigo que falava para mim assim, que ele só iria casar depois dos 30, mas depois dos 30 ele ia estar muito velho para casar, então ele não iria se casar. Tenho irmãos, e dos meus 4 irmãos, 2 são casados e 2 são solteiros até hoje. E não querem se casar. Mas o que a gente tem que pensar na hora do casamento não importa muito a idade física. O que importa mais é a maturidade que cada um tem para enfrentar as dificuldades da vida. E o matrimônio, o casamento, por mais que seja uma coisa que traga felicidade, que traga alegria, que traga os filhos para a convivência, que é isso que a gente quer, também traz muitas dificuldades. E a imaturidade, ou seja, a falta de maturidade nesse momento, pode fazer com que algumas dificuldades
se tornem tão grandes que inviabilizem a continuidade do casamento. Quer dizer, casa-se cedo, casa-se imaturo, e esse casamento não persiste, não aguenta essa falta de maturidade de um dos dois ou até mesmo dos dois cônjuges. Então, idade não importa muito, mas a maturidade tem que existir. E a gente sempre tem que pensar que tem que haver bom senso em tudo que se faz durante o casamento. Isso vale para a vida toda, não só para o casamento, mas no casamento tem que haver o bom senso, tem que haver a prudência, até mesmo da escolha de com quem você vai se casar. A gente, quando ainda está namorando, quando está noivando, as pessoas escondem um pouco alguns dos nossos defeitos, né? Mas a gente consegue perceber, se a gente for prestar atenção no que está acontecendo, de como é o comportamento do outro, muita coisa a gente consegue perceber que é como é. E a gente tem que se perguntar, olha, eu estou percebendo que aquele meu companheiro, que eu quero para futuro cônjuge, age dessa forma ou daquela forma. Quando casar, a tendência é que isso piore, porque depois do casamento aparecem muito mais as coisas. Eu tenho condição emocional, espiritual, de suportar esses defeitos que o outro tem? Cada um de nós tem que ver no outro, saber que tem os defeitos, porque todos nós temos, e responder para nós mesmos se a gente tem condições de viver com aquela outra pessoa, sabendo quais são os defeitos dela. Um outro ponto que causa muito problema no relacionamento dos cônjuges é quando aparecem problemas econômicos. Quando aparece desemprego, quando aparece que o dinheiro não chega no fim do mês, e isso causa desentendimento entre os cônjuges. No passado, o homem tinha a obrigação de suprir as necessidades econômicas do lar e a mulher tinha a obrigação de cuidar da casa. Hoje, não existe isso dessa forma. Os dois têm obrigações econômicas, os dois têm obrigações dentro do lar e precisa haver um equilíbrio através do diálogo, através da conversa, através do entendimento de como as coisas devem ser. Antigamente, tudo que era feito dentro de casa era só a mulher que fazia. E tudo que era para trazer recurso financeiro para dentro do lar, era o homem que trazia. Hoje isso é diferente. E os dois têm que dialogar para se chegar num ponto, num denominador comum de entendimento de como as coisas devem e podem funcionar. Isso ajuda o relacionamento. Faz com que os dois saibam o que vão fazer e quando vão fazer. E esse diálogo tem que começar muito antes do casamento e tem que continuar durante a vivência do casamento. Não pode parar, não pode acabar o diálogo, não pode acabar o entendimento a respeito das coisas. A união de duas pessoas traz duas coisas que é de cada um: a cultura, a educação. E uma outra coisa que interfere muito no relacionamento é a bagagem que cada um traz de espíritos imortais que cada um de nós somos. Nós trazemos do passado, cada um uma bagagem. Nós temos uma cultura criada nessa vida. Nós temos uma educação que foi nos dada na nossa casa e na nossa escola. Essas coisas não são iguais entre os dois cônjuges. Muitas vezes são muito diferentes. Culturas completamente diferentes. Educação completamente diferente. E não adianta falar só que é porque um é de uma origem da Europa, outro é de origem da Ásia e outro é daqui. Não, muitas vezes aqui mesmo existe disparidade. Existem pessoas que moram nas cidades, existem pessoas que moram
na zona rural e cada um tem uma educação e uma cultura diferente. E se houver equilíbrio, se houver entendimento, essas culturas podem conviver de forma harmoniosa entre os dois. Não que um desfaça ou exija do outro comportamento, mas pode haver entendimento no comportamento diferente dos dois. Isso vale também para a religiosidade. Existem religiões ainda hoje que exigem que o matrimônio seja feito só com pessoas da mesma religião. Mas para nós aqui, que vivemos, que somos espíritas, não há essa obrigatoriedade. Nós podemos conviver com católicos, com evangélicos, com budistas, com pessoas de qualquer religião. De novo, o que precisa é ter o equilíbrio. Quando a gente tem um cônjuge de uma religião diferente da espírita, de um católico, por exemplo, a gente sabe que o Deus é o mesmo. O mesmo Deus meu, que a minha religião me ensina, é o mesmo Deus que é ensinado na religião católica. Existem diferenças, mas essas diferenças são pequenas. Basta que os cônjuges se dediquem a entender e compreender um ao outro e fazer com que essas diferenças de interpretação da religião não se tornem um impeditivo para que eles vivam juntos. Cada um dos cônjuges precisa compreender o seu papel no lar. Hoje em dia já tem homens que cuidam muito mais do lar do que a própria mulher. E isso só acontece se houver um entendimento entre essas duas pessoas. Não existe matrimônio sem perturbações durante a vida desse matrimônio. E quando essas perturbações acontecem, o que a gente tem que fazer intimamente, buscando Deus no nosso coração, é encontrar formas de fazer com que essas perturbações sejam fracas, durem pouco. Para isso, cada um dos cônjuges pode olhar para dentro de si mesmo e tentar perceber o que é que fez com que causasse a perturbação. Qual foi a minha parte em causar essa conturbação? E aí sim eu posso trabalhar intimamente comigo para que a perturbação acabe e a união e a harmonia existente entre o casal volte a existir. A gente não pode esquecer que nós somos espíritos reencarnados, que tivemos passado de diversas encarnações e que provavelmente o nosso cônjuge viveu já conosco no passado. O que é que nós fizemos de errado já no passado? O que é que o nosso cônjuge fez para nós? Mas a gente, sabendo disso, porque nós somos espíritas, nós sabemos disso, a gente pode trabalhar isso para que essas pequenas rusgas no relacionamento sejam minimizadas e a gente consiga fazer com que o casamento continue de forma harmoniosa. Um amigo meu, uma vez, disse o seguinte: ele estava ministrando um casamento do filho dele e ele falou para o filho, ele falou: sabe, meu filho, no casamento, muitas vezes a gente precisa escolher entre ser feliz ou ter razão. Eu, no relacionamento com a sua mãe, escolhi ser feliz. Por isso a gente vive bem até hoje. Eu te dou esse conselho. Seja feliz. Muitas vezes a razão não ajuda no bom relacionamento dos cônjuges. Lembrando que cumplicidade, lealdade, fidelidade são coisas essenciais para o casamento, mas também é essencial que cada um dos cônjuges possa ter o seu lugar, o seu canto, o seu momento de ser só seu. E havendo respeito com relação a isso,
tudo indica que esse casamento tem uma grande chance de ir à frente. A gente não pode esquecer, para finalizar, que o que faz verdadeiramente que um casamento possa durar muito, durar o tempo de vida na Terra e muitas vezes continuar na vida espiritual, é a existência de imenso e sincero amor que tem que existir entre os cônjuges, que tem que existir de forma comum dos dois. E isso realmente faz com que o casamento seja maravilhoso, traga frutos bons, faça com que os dois cresçam, com que o amor que exista vá além dessa vida, facilite a vida de parentes próximos, dos filhos e de muitas outras pessoas que convivem com a família. E isso, eu garanto, é bom para cada um de nós, espíritos que somos imortais. Sabendo disso, vamos amar, vamos cultivar no nosso coração o amor. E dentro do nosso lar, o nosso cônjuge, a pessoa mais importante para a nossa vida no nosso lar, que a gente consiga conviver com essa harmonia e com o amor. E nesse momento nós pedimos a Jesus que nos ajude, a cada um de nós, através dos nossos anjos da guarda, através dos bons espíritos que sempre estão conosco, que enfim nos ajudem a cultivar esse amor em nosso coração, fazendo com que a gente tenha um lar de alegria, de felicidade, de amor, de crescimento. E que todos que convivem conosco sintam essa paz saindo de nós, também se revistam de paz, para todos vivermos bem. Que assim seja.